Quando foi que Farma Aura se resumiu a fazer isso aqui, ó? 6767. Porque antigamente, pelo que eu saiba, Farma Aura significava o cara ser shed, o cara ter a mandíbula, né, o queixo definido e outras coisas também. Na verdade, se você quer mesmo Farma Aura, tá aqui a solução. Você tem que ter um emprego das 6 da manhã até as 7 da noite para você poder farmar aura. E mais uma vez fazendo uma comparação entre essas crianças que estão fazendo esses campeonatos de farmar aura com as crianças de outro país, não dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, as crianças de lá, os jovens, estão, acho que piores que os jovens daqui, em questão dessas coisas mesmo, dessas brincadeiras, dessas bobagenzinhas aí dos jovens. Então a gente tem que comparar com países da Ásia, que são países de primeiro mundo, que têm uma cultura própria. E se você reparar bem, a cultura aqui das Américas, tanto da América do Norte quanto da América do Sul, ela é uma cultura que não é totalmente única, digamos assim, porque os europeus, nós fomos colonizados pelos europeus e eles mesmos já não tinham uma cultura totalmente própria. Muitas coisas eles absorveram dos árabes, absorveram dos chineses, dos japoneses, né? Então a Ásia é um continente único, né, que tem sua própria cultura. E os europeus absorveram algumas coisas deles e, consequentemente, nós absorvemos coisas dos europeus que nos colonizaram e, portanto, poucas coisas são únicas aqui nas Américas, né? As únicas coisas que são exclusivas mesmo são costumes que vieram dos indígenas, que já estavam aqui há muito tempo. Então, toda vez que a gente for comparar alguma coisa com os Estados Unidos, por exemplo, a gente tem que tem que saber que eles também não têm uma cultura totalmente própria e que muitas coisas que a gente tem aqui vieram de lá, ou então vieram dos portugueses, dos espanhóis, enfim. E fazendo a comparação, né, a gente tem que fazer com pessoas que moram em países que têm cultura própria, que é no caso a China. Então, enquanto as crianças daqui do Brasil e dos Estados Unidos estão fazendo Six Seven, farmando aura, fazendo campeonato de farmar aura, lá na China, por exemplo, as crianças são desde cedo influenciadas a estudarem muito, justamente por causa dessa cultura de muita disciplina que eles têm, que inclusive eu admiro muito. E enquanto as crianças estão fazendo isso aqui nos Estados Unidos e no Brasil, lá eles estudam muitas horas por dia. Eles aprendem trabalhos manuais, eles aprendem como se virar. Então, eles são preparados para serem adultos funcionais, né? Enquanto aqui nas escolas fazem concurso de danças e tal, de campeonato de farmaura, lá eles fazem campeonato de matemática. Não só na China, mas no Japão também eles têm muito essa cultura de estudar muito, de ser bom em matemática. Então são países que a gente tem que admirar e se fazer comparação, né, com países de primeiro mundo. Como eu falei, eles têm uma cultura própria. Então a gente tem que admirar, não comparar Brasil e Estados Unidos porque são muito parecidos, mas admirar quem avança, né, na tecnologia, quem avança no desenvolvimento humano. Então, enquanto estão fazendo aqui no Brasil campeonato de Farma Aura, lá na China, eles praticam esporte nas escolas e não é à toa que eles sempre ficam no topo das Olimpíadas. Eles ensinam, como eu falei, trabalhos manuais desde cedo para serem adultos funcionais e a disciplina também, que é
gigante lá, que é uma coisa que eu admiro. E então, ao mesmo tempo, a gente também não pode ser o tio chatão, né? Que implica com tudo que os jovens fazem. Jovens são assim mesmo, eles fazem besteira. Mas, né, o trabalho é essencial. Então isso aqui, farmando aura, com isso aqui você vai ter aura e mais ego. Entenderam? Mas eu quero ouvir a opinião de vocês e o que vocês acham desses campeonatos de farma aura. Deixa aqui nos comentários e deixa um like no vídeo e me sigam para mais.